Olá pessoal, meu nome é Felipe Barreto, eu sou neurocirurgião e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variações anatômicas e malformações da coluna vertebral. Essa é a primeira alteração, chama megapófise transversa. O processo transverso é esse osso que fica na lateral da vértebra. Quando ele é desproporcionalmente grande, a gente chama de megapófise transversa. Em alguns casos, esse osso ele pode se conectar com o sacro, que é a última parte da coluna que não é móvel. Ela se articula com o quadril e não tem muita mobilidade. Então, nesses casos, quando a megapófise transversa se articula com o quadril, a quinta vértebra perde um pouco de mobilidade. E isso pode ser um processo doloroso e eventualmente precisar de tratamento. Em outros casos, quando o osso simplesmente é maior e o paciente não tem sintomas, a gente só observa e não é indicado nenhum tratamento para esses casos. Essa é a imagem de tomografia mostrando essa neoarticulação entre a megapófise transversa e o osso sacral. A segunda alteração que a gente vai falar é sobre a não segmentação, a não separação entre as vértebras. Para que a coluna ela se torne móvel, é necessário que haja uma segmentação entre as vértebras. E nesse raio-x a gente percebe que existe uma separação nas vértebras, porém essas mais superiores, mais precisamente a segunda e terceira vértebra cervical, elas estão completamente coladas na sua porção posterior e anterior. Então a gente dá o nome de síndrome de Klippel-Feil quando isso ocorre na coluna cervical. E isso diminui a mobilidade nesse segmento. Esse é um outro exame de raio-x demonstrando uma síndrome de Klippel-Feil com uma não segmentação entre a quarta e a quinta vértebra cervicais. E por último, uma tomografia também evidenciando uma síndrome de Klippel-Feil com fusão de vários segmentos da coluna cervical, diminuindo bastante a mobilidade dessa coluna. Já nessa imagem, a gente também vê um defeito de segmentação das vértebras, porém na coluna lombar. Notem que existe uma certa cifose, então a curvatura ela se projeta para frente. E na lombar, o normal é que a gente tenha uma lordose, ou seja, uma curvatura que se projeta para posteriormente. E então, nesses casos, é muito mais comum que o paciente tenha uma dor relacionada a essa alteração, e aí, eventualmente, nesses casos, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico para correção dessa deformidade. Passando para o terceiro grupo de alterações, a gente vai falar um pouco sobre aquelas vértebras que se formaram incorretamente, que não se formaram completamente. Então, o primeiro grupo foram aquelas alterações anômalas. São alterações que a gente não espera que se desenvolvam, como uma megapófise transversa. O segundo grupo, a gente falou sobre aquelas vértebras que não se separaram corretamente, formando um bloco só de vértebras. Passando para o terceiro grupo, a gente vai falar sobre as vértebras que não se formaram corretamente. Então, aqui na imagem, a gente percebe que tem uma vértebra que ela se formou só a metade. A outra metade, ela simplesmente não desenvolveu. E esse grupo, eles são aquele que tende a evoluir mais agressivamente, porque os pacientes nascem com essas alterações e conforme eles vão crescendo, as deformidades elas vão acontecendo acima desse nível, como está acontecendo nessa imagem. Já nessa imagem, a gente consegue ver uma grande deformidade na transição entre a coluna torácica e a lombar, em que é difícil de determinar com facilidade onde termina uma vértebra e aonde começa a outra. Então, quando a gente vai passando para a visão lateral dessa imagem, a gente consegue perceber que, na verdade, existe uma hemivértebra, uma vértebra que não se formou corretamente e que acabou induzindo aí todo o crescimento dessa coluna de uma maneira que fez uma deformidade muito grande e uma deformidade complexa. Então, por isso que nesses casos é importante que o diagnóstico seja feito de maneira precoce e que esses pacientes sejam acompanhados para que sejam tratados de maneira precoce e que evite uma deformidade maior, como é o caso desse paciente. Bom, até agora, pessoal, a gente falou sobre as malformações vertebrais ou ósseas da coluna. Mas existem também as malformações da medula e dos nervos. Então, nessa imagem, a gente tem uma ressonância de um disrafismo oculto.
Então, o que que é isso? A parte final da medula ela não ficou bem formada, bem como alguns nervos. E nesses casos, é muito comum que o paciente apresente sinais de medula presa, onde alguns sintomas neurológicos, como alterações miccionais, da urina, estão presentes, ou mesmo muitas dores relacionadas nas pernas, de acordo com o crescimento da criança. Então, nesses casos, também é importante acompanhar, porque não é incomum que esses pacientes desenvolvam escoliose da coluna, e isso também deve ser tratado. E por último, pessoal, a gente vai falar sobre a diastematomielia, que também é uma alteração neurológica, medular, onde o paciente já não apresenta apenas uma medula, mas ele tem uma bifurcação da medula em um certo segmento da coluna, e isso pode trazer alterações neurológicas a partir dessa lesão. Apesar de ser uma doença neurológica, é muito comum que ela venha acompanhada de outras alterações da coluna, como as malformações que a gente falou anteriormente, vertebrais. Então, sempre é importante, quando o paciente tem essas alterações, que pesquise se, junto com essas alterações vertebrais, existe também uma alteração medular, certo? E aí, gostaram da informação? Ficou alguma dúvida? Por favor, deixa nos comentários. E se você tem interesse nesse assunto, me sigam no Instagram para que a gente possa conversar mais sobre isso. Obrigado e até a próxima.